O demônio da velhice ativa sua expansão de domínio, paraíso imutável, onde o envelhecimento não existe, mas a sua mente colapsará até o ponto de beirar a própria loucura. O capítulo 180 de Chainsaw Man chegou para bugar as nossas mentes e confundi-las completamente, mas muitas referências foram deixadas a partir de cada imagem e de cada som. Você mereceu! Que esse capítulo nos apresenta, com possíveis envolvimentos de Yoshida, o mito grego de Titonos e até mesmo as próprias cigarras. Que viagem é essa, velho? Esse capítulo é perfeito para fazer nossas mentes explodirem e eu vou contar tudo o que eu descobri aqui nesse vídeo. Confere junto com o Mano Joe o capítulo 180 de Chainsaw Man. Vamos lá e bora pra mais essa loucura. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Chainsaw Man. Um capítulo cheio de reflexões, metáforas, filosofia ou então seria apenas bizarrices comuns do Fujimoto. É tudo isso que nós vamos conferir aqui nesse vídeo. Peço que sempre fiquem até o final, então fique até o final! E agora sim, eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E agora, vamos direto pro nosso vídeo, beleza? Seguinte pessoal, nosso capítulo começa com o Yoro apontando o seu dedo para cima do demônio da velhice, que olha para ela de volta e simplesmente reflete o seu próprio golpe dizendo bang! E dessa vez é o demônio da velhice quem atinge de fato Yoro. E um detalhe bem importante que algumas pessoas podem deixar passar é sobre esses demônios primordiais. Vocês já viram que a queda, assim que ela ativa os seus poderes em cima da Yoro, quando elas estão lutando, ela bate palmas. A Mitakaza simplesmente entra em um sonho ou então diretamente no seu subconsciente. Me parece ser algo bem usual pelos demônios primordiais, que não atingem tanto a parte física da pessoa, mas sim a sua mente, atingindo a parte mais importante do ser humano. Outra coisa bem legal disso é que nós vamos ver nesse capítulo sobre o poder do reflexo, porque da mesma forma que o espelho reflete a face do ser humano, do mesmo jeito o demônio da velhice reflete o mesmo golpe, pelo menos nome na verdade, em cima da Yoro. Isso é simplesmente curioso, meus queridos. Bom, mas continuemos aqui em nosso capítulo, porque é então que a Yoro simplesmente entra em um breu como se estivesse afundando dentro de suas próprias memórias ou então dentro de uma possível escuridão que é a sua mente. E nisso nós entramos no sonho de Mitakaza, aquele que ela corre e vai tentando não pisar nas galinhas, mas vai tendo tantas, mas tantas galinhas ali que simplesmente ela não consegue mais não pisar nessas galinhas e ela corre em direção a um lugar super escuro, num beco muito escuro. Algo que eu já disse para vocês em capítulos passados lá atrás, que pode ser que isso signifique que Mitakaza vai pisando em cima das pessoas, vai matando muitas pessoas conforme ela vai andando, por ter tomado a atitude de fazer um contrato com o demônio da guerra. Mas isso, claro, é apenas um achismo meu. Lembrando, pisando nas galinhas, fazendo com que as galinhas sejam a metáfora para pessoas, e agora esse sonho aparentemente estaria se realizando. Embora no sonho de agora não apareceu nenhuma galinha, mas ela continua correndo naquele beco em direção a uma parte escura e o seu desconhecido. É aí então que ela simplesmente acorda, porque é nessa parte do sonho que ela sempre acorda. E agora ela entra no domínio, ou então no mundo do demônio da velhice. Porque é então que ela vai abrindo ali os seus olhos e quando ela se toca, tipo, pum, ela está em um lugar com um lago, algumas árvores, e essa primeira paisagem me deu muito a sensação de algo que você vê normalmente nas memórias quando se trata de velhice. Por quê? Paz, tranquilidade. É como se aquilo estivesse se conectando diretamente à própria velhice em si, porque a gente sempre imagina aquela velhice muito tranquila, com paz, então num laguinho, árvores e tudo, o som dos passarinhos cantando e tudo mais. E embora a gente vá ver nesse capítulo que ali dentro daquele mundo as pessoas não envelhecem, ainda tem alguma coisa sobre o próprio envelhecimento, sobre a própria velhice, já que estamos falando do demônio da velhice. Aqui é uma pressuposição minha sobre o que significa
significa esse quadro, digamos assim, talvez uma metáfora, uma reflexão, ou só mais uma bizarrice do Fujimoto que ele resolveu colocar lá. É então que Mitaka Asa fica pensando que tipo de lugar é aquele, quando ela olha pra frente e encontra o Denji ali, simplesmente dormindo, eu acho. De todo jeito, ao olhar pra ele, a Yoru já quer assumir ali o corpo, até porque o Denji é o Chainsaw Man, então ela já vai tentar soltar mais um bang em cima dele, mas não tem efeito algum. Aparentemente, teve alguma coisa tentando chegar ali no Denji, mas como mais pra frente no capítulo vai dizer que naquele lugar as pessoas não conseguem morrer, bom, dessa forma, talvez ela não consiga dar um golpe mortal em cima do Denji, não é? Bom, talvez seja isso, ou então seus poderes não funcionam naquele mundo. De todo jeito, ela continua lá, bang, 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 não funciona nada, o Denji continua dormindo, a Asa volta pro corpo, quando aparece simplesmente um rapaz dizendo: seja bem-vinda, esse é o mundo do demônio da velhice. Oh! O cara simplesmente está peladão e de tanguinha, e aí ele começa a explicar quem ele é, ou pelo menos quem ele costumava ser. Bom, ele era um caçador de demônios muito habilidoso, ele era muito bom, o pessoal elogiava muito ele, esse tipo de coisa. Nós vemos ali um quadrinho que vai aumentando aos poucos, e esse quadrinho pode significar o quê? Primeiro, a velhice está chegando, e aí então quando ele se depara com ela chegando mais perto, o espelho fica maior, e por isso quando ele olha aquele espelho, ele percebe que ele estava ficando mais velho e ele deseja não envelhecer, principalmente para se manter jovem para se manter sempre naquele estado, naquele conformismo, naquele tipo de vida que ele considerava muito boa. Por isso ele imaginou assim: olha, se existisse um demônio da velhice, eu gostaria de fazer um contrato com ele para que eu nunca envelhecesse. E aí então acabei parando aqui nesse lugar. E tudo isso quando ele se deparou ali com um espelho ao ver as suas marcas no rosto e tudo mais. Bom, é então que a Asa pergunta: tudo bem, mas e a saída? Cadê a saída? E aí ele diz que ele não encontrou a saída ainda, e ela pergunta há quanto tempo ele está lá, e ele responde que está lá há 82 anos, e detalhe, ele é o mais novo daquele local, o que significa que temos outras pessoas por ali, e ele já passou esse tempo todo, nunca conseguiu sair, e tem ainda outras pessoas que também não conseguiram sair. Ele chega a dizer que ele não sente sede, ele não sente fome, ele já tentou se matar várias vezes, mas também não conseguiu, e também diz que as pessoas que estão mais pra dentro daquela possível floresta, eles são loucos e é bom que a Asa não vá pra lá. Quando ele diz são loucos, no inglês e no espanhol, deu mais a entender que eles são birutas da cabeça, que a mente deles está fora do lugar, que simplesmente os caras ficaram biluteteia assim como ele. Porque ele vai ficar doidão nesse mesmo capítulo e tudo isso pode ter uma resposta com o mito grego de Titonos e as cigarras. Mas claro, calma, calma, que eu já chego lá. Bom, a Asa fica pé da vida e fala assim: meu Deus, não tem como sair daqui? Não é possível, cara. E aí então ele fala: ó, teve uma vez que uma pessoa conseguiu sair daqui. A Asa pergunta como essa pessoa saiu, mas aí o cara fala que já tá na hora dele ficar doidão e que é melhor ela sair dali de perto. E é então que o cara, ele fala assim: pô, mas você não é uma alucinação minha? Parece que ele já começou a enlouquecer nesse momento e pergunta assim: pô, não é mesmo o Hitsuko? Tipo, dá um nome ali pra minha casa. E ela: que? Não tô entendendo nada. E aí então ele vai lá, agarra uma árvore, fica bem agarradinho nela e começa a falar mi. E a Mitaka tipo: que merda é essa, cara? Que loucura, que loucura. E aí a gente termina o nosso capítulo, que trouxe diversas coisas interessantes. Eu vou trazer aqui comentários do Corvatano que eu vi lá no Chainsaw Man Futuro Postagem, achei um negócio interessante dele, algo que eu vi no Twitter também, então não são ideias propriamente só minhas, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é sobre o Yoshida e a possibilidade dele ser a pessoa que conseguiu escapar dali daquele mundo do demônio da velhice. E bom, por que algumas pessoas estão pensando isso? Bem, pessoal, no capítulo 67 nós temos uma conversa do Yoshida com o Kishibe e nessa conversa o Yoshida diz para o Kishibe que os caçadores que a máquina tinha solicitado são de terceira linha, assim como ele, e aí então o Kishibe olha para ele e fala: ah, se você é de terceira linha, então eu sou de quarta, então, nossa, eu sou horrível. E aí o Yoshida diz a seguinte frase, que até mesmo um caçador de primeira linha não pode escapar da velhice, o que está trazendo muitas possibilidades para o pessoal aí do Yoshida provavelmente ser um tipo de pai do Kishibe para alguns, que eu acho meio brisa, mas que talvez ele tenha escapado desse mundo da velhice e como efeito, ou talvez fazendo um contrato com o demônio, talvez ele tenha conseguido de alguma forma se manter do mesmo jeito como ele está agora no nosso mundo atual, até porque ele também conseguiu
escapar ali daquele mundo. O que deu vazão para esse comentário, mesmo ele parecendo muito aleatório, foi a contracapa do volume número 17, onde nós temos ali o Yoshida num cenário que se parece muito com onde a Mitaka está, e ele tá lá todo desanimadão, como se ele pensasse ali em se matar também. Então, como o outro cara também tentou e ficou meio doidão, bom, talvez ele tenha passado pelo mesmo, segundo essa teoria que eu acho meio doida, e eu não acho que ela é capaz de acontecer. Mas é interessante, tipo, pode acontecer sim, é o Fujimoto, gente, é loucura. Bom, agora nós vamos entrar na parte da cigarra, mas antes a gente precisa falar sobre o mito grego de Titonos, porque ele faz ligação direto com as cigarras, e o som que o cara tava expressando ali, ele se não sei o que, tal, é o som que a cigarra faz. E pra quem não sabe, cigarra, ela não faz o som ali do grilo, tá, gente? Não confundam. Ela faz um som parecendo como se fosse um relógio, assim, logo no comecinho, fazendo... Parece um tic-tac, mais ou menos, assim, tipo... Sabe? É um negócio meio assim, e ele vai crescendo, como se o tempo estivesse avançando. Porque conforme você vai ficando mais velho, mais perto da morte você também vai chegando. Pode ser que esse som traga esse significado dentro de Chainsaw Man. E é aí que nós entramos um pouquinho ali no mito de Titonos, que foi um dos amores de uma deusa chamada Aurora, ou então Eos. E aí a história desse mito é a seguinte, só adiantando vocês que essa é uma das versões da história, tá bom? Bom, esse mito de Titonos é mais conhecido por ser os amores eternos de Eos. E em algumas versões, o mito é que ele é sequestrado por Eos, que o amava muito, e por isso ela pede a Zeus para que ele viva eternamente. Só que aí então Zeus concede esse desejo, mas tinha uma pegadinha, porque ele dá a vida eterna para Titonos, mas ele não dá a eterna juventude, fazendo com que ele ficasse velho e frágil. E aí então Eos, que estava casada com ele, simplesmente tem que largar o bichinho lá num quarto, porque ele vai ficando cada vez mais decrépito. E em algumas versões ele fica tão velho a ponto de se tornar em uma cigarra, vivendo para sempre, sempre implorando para morrer, porque ele já não aguenta mais ali viver eternamente, mas sendo velho, sendo um decrépito. E é aí que a gente tira um pouquinho ali das coisas da cigarra, porque essa imortalidade fez ele beirar a loucura, assim como esse rapaz que apareceu aqui nesse capítulo. E aí a gente pode entrar também em algumas características das cigarras, porque quando elas emitem o som, esse sonido e tudo, que é reservado normalmente para os machos, tem intuitos como atração de fêmeas, formação de casais, disputa entre machos ou sua captura por algum predador que o pega. No entanto, a principal função é garantir a atração de parceiras para a reprodução. Olha só que interessante sobre as cigarras. Será que esse cara, ele tá ali mostrando pra Mitaka que ele tá querendo reproduzir com ela, alguma coisa desse tipo? Então por isso o Denji também tá ali, porque eles, conforme o tempo vai passando, eles vão virar ali cigarras e eles têm que reproduzir e tudo mais, uma loucura? Bom, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas temos uma outra característica que essa eu acho mais plausível, que é a metamorfose. Quando uma cigarra, ela entra nesse estado de metamorfose, as cigarras saem de suas galerias e sobem em árvores, e aquele cara tá aparentemente subindo ou então se agarrando a uma árvore. Pode ser que ele passe ali por um processo de metamorfose e se transforme em um monstro muito louco, e aí mais pra dentro daquela floresta é pra onde as cigarras vão, ou seja, né, depois dessa metamorfose esses monstros vão lá pra aquele canto, e da mesma forma Mitaka vai ficar maluca naquele lugar, porque é como se fosse um vazio branco, sabe? Sabe aquele lugar assim, como se você não visse absolutamente nada, não tem o que fazer, você também não envelhece, não sente fome e tudo, a sua mente simplesmente começa com o tempo a bitolar, você começa a ficar maluco, porque não tem o que fazer ali, mesmo que a paisagem seja tranquila e pacífica, e no final o que lhe resta é simplesmente ficar maluco. Como tudo vai se resolver, eu não faço a menor ideia, mas eu trouxe esse monte de curiosidades pra gente poder pensar em possibilidades, teorias e tudo, e temos capítulos, se eu não tô enganado, semana que vem. O que vocês acharam desse capítulo? É reflexivo sobre a velhice? Você pensar sobre a velhice? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de contexto. A partir dele, dá pra tirar algumas ideias, mas elas ficam muito vagas ainda. Então, acredito que no próximo a gente pode ter
ideias melhores conforme os capítulos vão andando. São capítulos que se conectam a outros até o momento pra gente entender de fato como funciona não só aquele poder, mas também que metáfora que o grande Fujimoto Sensei tá querendo nos mostrar, não é? Bom, o Mano Joe aqui está vazando, eu te aguardo num próximo vídeo e muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Até uma próxima, fui, valeu!